Queridos amigos, olha, tem um julgado do Supremo que ele é bem interessante. Ele não chegou a inovar na ordem jurídica, porque ele tratou de um tema que é o tema da prescrição intercorrente. Massa. Mas ele solucionou um problema que tinha uma pontinha, tinha um medo, tinha um certo temor que ele pudesse julgar inconstitucional. Eu vou te explicar brevemente. Fazendo a leitura do julgado, não. Eu vou te mostrar de pronto, obviamente, a grande problemática. O que é que a gente tem no direito tributário? Nós temos uma diferença entre o que é uma prescrição ordinária do que seria uma prescrição intercorrente. Professor, de maneira bem simples, a prescrição ordinária é aquela prescrição para que você comece a execução. Então, quando você vai executar um lançamento, executar uma dívida, que ela tem que ter inscrição em dívida ativa antes, aquele é o prazo de 5 anos para prescrição ordinária tributária. A outra coisa é a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente tributária é aquela que ela ocorre durante o processo. Ou seja, durante o processo de execução fiscal, e a gente vai trabalhar o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, isso aqui é a prescrição intercorrente. O que é a prescrição ordinária? É o prazo que a gente tem de 5 anos para cobrar a dívida. Por isso que a gente tem a prescrição ordinária no artigo 174 do CTN e a gente tem a prescrição intercorrente no artigo 40, parágrafo 4º. Então, perceba, essa prescrição ordinária é aquela em que, inclusive, o juiz ele pode realizar ela de ofício, né? O juiz ele pode, de ofício, ao receber o processo de execução fiscal, dizer, rapaz, isso aqui está prescrito, né? Porque você tinha 5 anos após a constituição definitiva para cobrar o crédito tributário. Já a prescrição intercorrente, ela se dá durante a tramitação da execução fiscal. Então, perceba para você não confundir uma coisa com a outra, tá? Tá aqui a tabelinha, dá para você dar uma lida, tranquilo, show de bola. Só que eu quero te situar, né? Te situar a problemática. Veja qual era a problemática. O cerne, né? Claro, o STF enfrentou a prescrição intercorrente e, consequentemente, ele foi, né, falando, olha, é válido o prazo de 1 ano, mais 5 e tal. Mas a grande problemática era isso aqui. A grande problemática, queridos amigos, era justamente isso aqui, ó, o 40, parágrafo 2º. Por que era a grande problemática? Perceba e faça uma leitura rápida comigo. Ele diz assim, olha, o juiz, ele suspenderá, isso aqui é a prescrição intercorrente, o juiz ele vai suspender o curso da execução se não for localizado o devedor ou se não for localizado bens do devedor. Show de bola. Só que ele fala o seguinte, olha, eu vou aqui, né, dar uma suspensão se eu não achar o devedor ou bens e depois de um ano, o juiz ordena ali o arquivamento dos autos. Ou seja, perceba, o que é que a gente tem aqui? O parágrafo 4º vai dizer, da decisão que ordena o arquivamento, tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz depois vai de ofício reconhecer a prescrição intercorrente, tal. Veja, em síntese, né? E eu vou fazendo já a tradução para você. O que a Lei de Execução Fiscal veio trazer foi o seguinte, olha, primeiro para a prescrição intercorrente começar a correr, que é aquela que acontece durante o processo, eu vou suspender, vou colocar num arquivo, e aí depois de 1 ano, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente de 5 anos. O que acontece na prática? Nós sempre tínhamos um prazo de 1 ano, mais um prazo de 5. Ou seja, 1 ano de suspensão e 5 anos da prescrição intercorrente. No total, 6 anos. Então, era como se a gente tivesse a prescrição ordinária tributária 5 anos para você cobrar, entrar com a execução fiscal, e a prescrição intercorrente 1 ano de suspensão, mais 5 anos a prescrição intercorrente, totalizando 6 anos, durante o processo de execução fiscal. Show de bola. Só que chegou um tribunal, né, salvo engano foi o TRF2, que ele falou o seguinte, ele pensou e falou, meu irmão, peraí, calma, né? Você está me dizendo, e olha o raciocínio, né? Você está me dizendo que a lei de execução fiscal, porque aqui eu estou no artigo 40 da Lei 6.830 de 1980, eu vou escrever aqui, né? Lei 6.830 de 1980, ela criou um prazo de 1 ano de suspensão e depois você corre o prazo de 5 anos. Então eu tenho 1 mais 5, que totalizam 6 anos. Aí, né, o desembargador, né, eu disse, mas peraí, calma aí. Eu sei ler a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela olha o artigo 146. Ai, meu Deus do céu, eu dei um arrepio, né? Eu peguei esse processo, eu trabalhei com esse processo. Falei, rapaz, a tese aqui, né, ela é uma tese boa, né? É uma tese boa. E esse tema ele foi parado no Supremo, que é justamente o tema decidido que eu estou comentando com você agora. Se você ler, isso é emblemático, sempre cai, isso é muito importante. O artigo 146 da Constituição Federal, ele vai dizer, cabe
a lei complementar, estabelecer normas gerais em matéria tributária. Dentre elas, tratar... Felipe, elástica, né? A câmera é sempre ao contrário do lugar. Tratar sobre prescrição. Ou seja, tratar sobre prescrição em legislação tributária compete à lei complementar. Chegou no raciocínio, né? Aí você olha para aqui. O que é isso aqui? É um prazo de 1 ano criado por uma lei 6.830 de 1980. O que é essa lei? É uma lei ordinária. Sacou a ideia? Ou seja, para tratar sobre prescrição em matéria tributária, deveria ser uma lei complementar. Mas essa aqui é uma lei ordinária, Felipe. Como é que pode uma lei ordinária criar um prazo de 1 ano? Então, a tese aqui, ao que um TRF ele julgou inconstitucional, era que esse 1 ano ele era inconstitucional. E esse tema foi parar no Supremo. E aí, o que é que o Supremo decidiu? Esse artigo 40, Felipe, que criou esse prazo de suspensão de 1 ano, ele é constitucional. Ele é, portanto, prescrição em matéria tributária. Ofende, portanto, o artigo 146, 3b da Constituição Federal? Não. Aí danou-se, né? Você olha para mim e fala, bom, realmente, e agora, né? O que é... E veja o temor, né? Das procuradorias, o temor total. Se ele tira... A prescrição intercorrente é 1 mais 5. Se ele tira 1 ano, a quantidade de processos que seriam extintos e que ia realmente, assim, modificar completamente seria um absurdo. Um absurdo. E, claro, como é que o Supremo venceu essa tese? Acolhendo a tese da Procuradoria, né? Quer dizer, acolhendo a tese da Procuradoria. Que tese era essa, professor? Você precisa fazer uma distinção. A distinção é justamente que esse 146, 3b, ele está tratando da prescrição ordinária tributária. Ele está tratando dessa prescrição aqui. Ó. Só se pode criar prazo prescricional em matéria tributária por lei complementar. Tanto que você percebe que a previsão é no artigo 174 do CTN, o prazo de 5 anos. Ah, professor, então quer dizer que prescrição intercorrente ele pode criar, né? Bom, o que é que o Supremo disse? Ele falou, olha, para tratar sobre prescrição intercorrente, para tratar sobre essa suspensão, digamos assim, de 1 ano que foi criada, o que no fundo você tem que saber é o seguinte, existe uma diferença, que é a necessidade de lei complementar para tratar sobre prescrição ordinária em direito tributário, e existe uma desnecessidade, ou seja, não precisa de lei complementar para tratar sobre prescrição intercorrente. Não entendi, professor. Isso não entra na minha cabeça. Veja, o que o Supremo olhou foi, olha, a prescrição intercorrente é um fenômeno que acontece, olha para mim, e durante o processo. Durante o processo. Ou seja, propus a execução fiscal. Durante o processo, prescrição intercorrente. Até entrar com o processo, ali é prescrição ordinária. Beleza. Então, qual é o fundamento, Felipe? E ele foi tratado de vários assuntos. Por que existe, portanto, uma desnecessidade de lei complementar para tratar sobre prescrição intercorrente? Porque ele até falou o seguinte, olha, no fundo, a gente está falando aqui sobre um tópico que ele é sobre procedimentos em matéria processual. Então, a prescrição intercorrente, de maneira geral, ela não é um tópico que versa sobre, enfim, né, uma norma ali, né, em que você não teria até uma competência exclusiva da União para tratar em sede de matéria, né, federal, ou seja, de uma lei nacional, como, por exemplo, o Código Tributário Nacional através de lei complementar. É apenas um procedimento. Ele está legislando sobre uma fase do processo e, portanto, ali, né, aquele prazo de prescrição intercorrente, aquela suspensão que foi criada, ela não precisaria de lei complementar. Então, em síntese, para ficar na sua cabeça só, porque eu também não posso me aprofundar, esse não é o momento. O momento é que você saiba, existe uma distinção. Há uma necessidade de lei complementar para tratar sobre prescrição tributária, prescrição ordinária tributária, e não há necessidade de lei complementar para tratar sobre prescrição intercorrente, sobre esse prazo, de maneira bem específica, de suspensão de 1 ano, tá? Esse prazo de suspensão de 1 ano, ele é constitucional. Aí, para ficar bem mais claro, você percebe, é constitucional por não afrontar a lei complementar para tratar sobre a matéria, o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que é uma lei ordinária nacional, quanto à prescrição intercorrente tributária e seu prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal, foi isso. Contudo, o parágrafo 4º deve ser lido de que aí ele vai fazer toda a leitura que o STJ já fez, né? Ou seja, que o prazo de 1 ano mais 5 anos, ele vai ter ali, né, um prazo automático, né? Então, ele lê aquele artigo de maneira que a contagem ela é automática, né? Então,
ele vai lendo a correlação do tema de acordo com o que também foi decidido pelo STJ em série repetitiva. Então ele fala que é condicional a prescrição intercorrente, que é uma medida que visa justamente a evitar a eternização dos conflitos. Fala também que a contagem deve ser essa, que 1 ano deve ser mais 5 anos. Acabou o prazo de 1 ano, já começa automaticamente o prazo de 5. Mas o principal tópico, que eu acho que é mais relevante, é isso. É condicional você criar esse prazo de suspensão por 1 ano através dessa lei ordinária, que é a Lei 6.830 de 1980. Você não ofende o 146.3b. Beleza? Show de bola. Estamos juntos? Estamos ou não estamos?